E dando continuidade às apresentações dos trabalhos da mesa dessa tarde, cujo tema, os italianos e o desenvolvimento socioeconômico e cultural de Minas Gerais, ouviremos as apresentações de 3 trabalhos aqui em seguida. O primeiro vai ser Imigração Italiana em Varginha, de 1888 a 1920, com José Roberto Salles. Por favor, José Roberto. Bem-vindo, por favor. Contar um pouco para a gente, né, dessa influência do café. Seja bem-vindo. Boa tarde a todos. Eu vou, por uma questão de tempo, apresentar um recorte do resumo do meu trabalho. Eu tive que centrar o foco, então, numa questão que eu achei muito fundamental e importante, que é o choque cultural que um imigrante, no caso específico aqui, um imigrante italiano, mas que poderia ser relativo a qualquer outro imigrante de outra nacionalidade. Mas antes eu quero falar sobre o quadro populacional de Varginha em 1920. O período que o meu trabalho enfoca na imigração italiana em Varginha é 1888 a 1920. Onde que eu aperto aqui para aparecer para cá? Ah, sim, já está aí. A população geral, segundo o recenseamento de 1920, a população geral de Varginha era 22.457 habitantes. Destes, 1.020 eram de estrangeiros. Aonde eu aperto aqui? Esse aqui? Aqui? Ah, tá. Então, olha bem a importância da imigração italiana para Varginha já consolidada, né? Se a imigração italiana em Varginha ela tem início, digamos assim, oficial em 1888, em 1920, que são 2 décadas e pouco depois, a gente já pode dizer que essa imigração ela já está, de certa forma, não está finalizada, mas ela já está, de certa forma, assim, efetivada. Então, por isso que eu escolhi essa data baliza de 1920. Então, olha bem a importância desse contingente populacional e migratório para Varginha. Conforme nós vimos na tabela anterior, o total de imigrantes estrangeiros em Varginha em 1920 era de 1.020. Desses 1.020, olha bem a expressividade, 806 eram de imigrantes italianos. Em seguida, vêm os portugueses, olha a diferença. A segunda corrente migratória tem 119, olha a diferença, de 806 para 119. Os turco-asiáticos, porque, olha bem, esse dado, embora seja de recenseamento, ele é anterior ao IBGE. O IBGE, que é o nosso Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ele foi fundado em 1936. Esse recenseamento ele é de 1920, portanto, 16 anos antes. Então, a gente fica procurando, porque são conceitos que são confusos, e as tabelas, a parte conceitual, não delimita bem o que seriam esses turcos asiáticos. Eu fiquei pensando o que englobaria, mas isso não consta. Então, são esses turcos asiáticos. Eu presumo que estão incluídos os turcos, os sírios, os libaneses.
A minha família, embora eu tenha grande interesse pelo estudo da história de Varginha, em todos os seus aspectos, inclusive da imigração italiana, a minha família é de libaneses. Então, a minha família estaria aí nessa terceira corrente aí. A minha família está incluída nos turco-asiáticos. E depois os espanhóis, com 28. Agora, olha a porcentagem. Os italianos representam 79% do total dos estrangeiros em Varginha, em 1920. E aí... Para onde? Ah, tá. Gente, esse negócio é terrível. Deu? Tá. Agora, por gênero. Esses dados não estão especificados dessa forma no recenseamento de 1920, como eu estou apresentando para vocês, não. Isso aqui é um trabalho de compilação que é meu. Então, são os homens 428, as mulheres 378 em total absoluto, e 53 e 47 em totais percentuais. Bom. Não, acho que acabou. Acho que são 3 tabelas. 3 tabelas. Então, conforme eu falei para vocês, eu vou me ater a um recorte, porque não dá. Depois, as pessoas que estiverem interessadas no texto completo, ele estará disponível na revista virtual da imigração italiana em Minas Gerais. Como eu gostaria também que essa minha breve fala, eu estive prestando atenção na brilhante exposição dos pesquisadores que me antecederam, mas como eu tenho uma formação em psicologia e em psicanálise, eu gostaria que vocês prestassem atenção como que vai ser diferente a minha fala. Pelo o outro olhar. Tem esse olhar interdisciplinar, que eu acabo misturando história com psicanálise e psicologia, porque quando a gente estuda psicanálise e passa por um processo psicanalítico, a visão de mundo da gente muda. Não é só um estudo teórico, não é um estudo de um paradigma conceitual. Ele, na verdade, ele afeta profundamente a percepção da gente, é uma forma de ver o mundo diferente. E essa forma de ver o mundo diferente, que leva em conta a subjetividade do sujeito, ela acaba estando presente na minha análise dos fatos históricos. Então, vamos lá ao choque cultural. Eu vou pegar a carta de uma imigrante italiana para Varginha. Ela chegou lá em 1920. A carta antes, porém, eu faço no trabalho completo, eu faço uma relação bem contextualizada entre imigração italiana, a abolição da escravatura e miscigenação da população brasileira. Eu não vou poder entrar em detalhes, se eu falar sobre isso aqui, já foi meu tempo, então não dá, não posso entrar nisso, não. Mas o choque cultural dela tem a ver com isso, então por isso que eu vou entrar nele. A carta dessa imigrante italiana, ela chama Vittoria Servo Foresti. A carta dessa imigrante italiana, ela revela o momento histórico de transição social e econômica pelo qual passava o Brasil, o estado de Minas Gerais e, consequentemente, Varginha. Foi no Brasil que Vittoria Foresti teve contato pela primeira vez com o negro. Negro é uma expressão politicamente correta que nós usamos agora, tá? Falava-se preto. Na carta, percebemos seus sentimentos contraditórios em relação aos negros. Eu peço a gentileza de vocês me ouvirem essa parte, porque eu acho que vale a pena transcrever um minúsculo trecho da carta dela, porque a voz original e vívida dessa testemunha é assim, insubstituível. Agora fala dela. De tudo, o que mais me impressionou foram os negros. Ela escrevendo uma carta para a família dela na Itália. Se vocês vissem em quantos eles se vestem
quase sempre de branco. Têm os cabelos curtos e lanosos. A pele é completamente preta. E somente sobre a palma da mão e embaixo do pé é um pouco mais clara. Tem os olhos belíssimos, mas a sua pele tem um mau odor e é, na verdade, muito brilhante. Temos um mulato, rapagão muito bonito e é o mais forte da cidade. Essa carta está, o original italiano e com a tradução no Museu Municipal de Varginha. Então, aqui, Vitória, aqui ela já terminou a fala dela, como que eu analisei. Vitória mostra sua perplexidade ao constatar a numerosa quantidade de negros na sociedade local. Num outro estudo meu anterior, eu mostrei que, por volta de 1830, dados de recenseamento também da paróquia, a população de negros de Varginha era de 33%. Então, assim, de cada 3 pessoas em Varginha, em 1830, uma era negra. O impacto foi profundo em seus sentimentos contraditórios, ao mesmo tempo em que revelam estranhamento com a pele, devido ao alegado mau odor. Há um fascínio pelos olhos belíssimos e pela beleza do corpo masculino. Então, ela é um turbilhão assim, de contradições, que isso, para o psicanalista, é um prato cheio. Né? Prato cheio. É uma coisa assim, tem um erotismo nessa descrição de perplexidade e de estranhamento dela. É o choque cultural. É um aspecto do meu trabalho. Tem outras coisas, tá bom? Não tem jeito de ir nas outras partes. Na mesma carta, Vitória Foreste fala sobre o trabalho dos negros para ressaltar que quase todos serviam em casas senhoriais. A família dela empregava uma negra para as tarefas domésticas, passar e engomar roupas, e um mulato para fazer compras em lojas e serviços gerais. Ela retratou não apenas a situação da própria casa, e se referiu ao negro de modo geral, o negro das casas senhoriais. Esse trecho nos impõe a lembrança de Casa Grande e Senzala, obra em que Gilberto Freire analisa a formação da família brasileira sobre o regime da economia patriarcal. Ao relacionar a história da imigração italiana em Varginha com a miscigenação, com a abolição da escravatura, com a população negra e com outros fatos sociais ocorridos na cidade, pretendo demonstrar que não é possível estudar a imigração isolando esse fato do amplo contexto social, histórico e cultural em que se insere, como se pudesse constituir uma variável completamente independente. Porque, muitas vezes, eu percebo na fala, assim, talvez, de alguns leigos ou de alguns especialistas falando da imigração, dá a impressão que é uma coisa assim, completamente isolada de outros fatos. Isso é impossível fazer essa separação, porque está tudo muito misturado. Então, no Brasil, além da gente ter essa miscigenação biológica, genética, a gente tem uma miscigenação que é belíssima, do meu ponto de vista, que é a miscigenação cultural. É uma mistura. E é uma riqueza, é a nossa riqueza. Né? Tanto tempo ignorada pelos intelectuais do século XIX, pela população, sem fazer crítica a eles, porque eu compreendo o contexto em que esse preconceito se firmou, se estabeleceu, é uma outra época, o olhar de agora é um outro olhar, não convém que nós façamos uma análise desse período dessa forma, com o nosso olhar de hoje, porque não dá. A gente tem que considerar o contexto dos fatos do período. Os imigrantes italianos, assim como os das demais nacionalidades que chegaram ao Brasil e à Varginha, rapidamente se integraram às comunidades locais. Eu estou falando da experiência de Varginha, eu não estou dizendo que
Olha o foco do meu trabalho. Eu estou falando de Varginha. Eu não estou dizendo que nos outros locais foi assim. Eu não estudei os outros locais, eu estudei Varginha. Com isso, ao contrário de outros países, no Brasil, os imigrantes, via de regra, não estou falando que é em todo caso, não se isolam e nem criam guetos. Ao longo do tempo, embora possam preservar elementos de sua cultura original, principalmente o idioma, a culinária, as práticas religiosas, prevalece uma tendência à diluição dessa influência, geração após geração, que, no entanto, preserva sempre vestígios dos elementos culturais de origem que podem ser facilmente identificados. Esses elementos culturais de origem são rearranjados em novas e ricas combinações, em contato com a cultura local, ela própria uma amálgama de tantas outras, e adquirem aqui a coloração especial que nos permite identificá-los também como parte da cultura brasileira. Dito dessa forma, parece um tanto abstrato, mas um simples exemplo e de fácil compreensão dessa mistura cultural é elucidativo. Uma pizza de banana ou a pizza Romeu e Julieta com goiabada e queijo. É nesse contexto de assimilação cultural dupla que a imigração italiana em Varginha pode ser compreendida. Eu sei que esse conceito de assimilação cultural também pode ter assim, visões diferentes, dependendo do historiador, do sociólogo que faz a análise, mas eu considero aqui o lado positivo dessa assimilação cultural e estou mostrando aqui que essa assimilação cultural ela é uma via de mão dupla. Não é só o italiano que chegou aqui imigrado que vai assimilar a cultura hegemônica que está aqui, mas as pessoas que estão aqui também, elas vão assimilar elementos dessa cultura italiana ou de outros imigrantes para criar uma coisa nova, que não existe nem na cultura de origem e não existia antes na cultura brasileira. Isso eu acho absolutamente extraordinário do ponto de vista da nossa humanidade, pelo significado simbólico que ela mostra, né? Somos todos humanos. O campo da história fornece uma narrativa coerente da imigração italiana amparada em fatos e documentos. A sociologia, a psicanálise, a antropologia cultural constituem campos de saberes que, relacionados à história, podem contribuir para a construção de interpretações enriquecedoras da compreensão do que é ser um imigrante, um sujeito entre dois mundos, ou entre vários mundos, um sujeito em busca de um lugar no mundo real, mas que também se vê às voltas com a inevitável tarefa psíquica de rearranjar seu próprio mundo interno e de reencontrar sua identidade em meio às novas referências culturais que para ele representam o desconhecido. O deslocamento geográfico do imigrante é apenas o início de uma complexa, penosa, longa elaboração psíquica que afeta a estrutura da linguagem internalizada, seus símbolos e sua relação com o semelhante. Nesse ponto, a psicanálise teria muito a dizer sobre o registro do imaginário caracterizado pela preponderância da relação com a imagem do outro e do processo a partir do qual são estabelecidas as relações interpessoais e sociais. A história da imigração italiana que teve início em Varginha, no final do século XIX, continua a se desdobrar, a se transformar e a produzir seus frutos no presente. Com isso, fortalece ainda mais os alicerces para a sua continuação no futuro. Cada vez mais,
A história italiana em Varginha, miscigenada com as histórias de todas as outras etnias e culturas, é a história de todos nós. A cultura de um povo que não pode ser separada da multiplicidade de sentidos que a originou e, dessa forma, alimenta, cria, recria continuamente os meios de sua permanência e transformação. A história da imigração italiana em Varginha é uma parte da história do mundo. Afinal, siamo tutti brasiliani e anche noi siamo un po' italiani. Thank you. Grazie.